lado, vai dar as boas-vindas para vocês também. Bem-vinda, Obrigada, professora. Gustavo. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje interagindo com vocês. Vamos, então, encerrar esse módulo sobre atuação política e social, tendo como pano de fundo a doutrina social da Igreja e o bem comum. A minha ideia seria recapitular, assim, em linhas muito gerais, mesmo em nível de tópico, aquilo que a gente já apresentou e que vocês tiveram a oportunidade de acompanhar por meio do YouTube, enfim, com os canais aí de transmissão, as aulas 1, 2 e 3. E hoje, além dessa brevíssima recapitulação, vou responder algumas das perguntas que já foram feitas, me coloco à disposição para conversar sobre o que vocês quiserem dentro da nossa proposta, né? Então, no primeiro módulo, digamos assim, perdão, na primeira aula deste módulo, a gente falava sobre... Vou pedir aqui uma gentileza só, que ele está tapando aqui a minha... Ah, pois não. Consigo ler. Na primeira aula deste módulo, nós conversamos sobre a própria construção da ideia de Estado, a Constituição como norma fundamental, que, digamos, organiza o que nós conhecemos como Estado de Direito. Esse Estado de Direito, né, que se fundamenta em uma Constituição que estabelece os direitos fundamentais, o sistema de representação política, no nosso caso, um regime democrático, que é uma federação composta por União, Estados e municípios. Esse modelo de Estado, Estado de Direito, onde todos estão submetidos a uma norma fundamental, passou por diversas transformações ao longo do século XX, chegando ao que nós conhecemos como o modelo de estado de bem-estar social, né? Nesse estado de bem-estar social, não apenas aqueles direitos de primeira geração, né, que dizem mais respeito diretamente à liberdade de ir e vir, à proteção contra os abusos de um Estado autoritário, mas, na verdade, se trata de construir um Estado que também assista ao cidadão, que proteja o cidadão, não só em relação à liberdade de ir e vir, igualdade, propriedade, mas aos direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, direitos que correspondem a políticas públicas que protejam, de fato, o cidadão nas mais diversas esferas, transporte, educação, saúde, meio ambiente, né? Chegamos aos direitos difusos, aos direitos coletivos, né? Tudo isso dentro desse arcabouço jurídico que também conheceu ao longo do século XX a proteção de âmbito internacional, né? Então, temos documentos internacionais que também são aplicáveis aos estados nacionais, que dizem respeito à proteção dos direitos humanos na sua mais ampla concepção, né? Sabemos que isso se tornou comum, né, após a Segunda Guerra Mundial, com uma crescente implementação desses direitos. Durante a Segunda Guerra Mundial, como nós lembramos, houve a ascensão do nazismo, e isso, claro, provocou assim, uma consternação mundial, né, se tornar evidente, né, a prática do genocídio, e se entendeu que não só aquelas vítimas ali diretamente afetadas mereceriam a proteção, né, para que isso não se repetisse nunca mais em relação a outras possíveis violações de direitos humanos que eventualmente poderiam vir a acontecer, como de fato aconteceram e acontecem. Mas existe um certo consenso internacional em relação à necessidade de os estados aprovarem em suas normas próprias leis que assegurem a proteção dos cidadãos em relação a essas práticas que aconteceram historicamente, mas se deseja que não voltem a acontecer, né? Pois bem, a legislação brasileira, como nós vimos, também alcança esses direitos humanos, reconhece esses tratados internacionais e, portanto, protege os direitos humanos nas mais diversas áreas, né? Então, vimos isso, há uma espécie de consenso internacional e constitucional, legal, né, quanto à necessidade e à conveniência de se proteger direitos humanos em diversos âmbitos.
Porém, na verdade, o alcance que se dá à proteção desses direitos varia muito, e até o sentido da proteção desses direitos. Por quê? Porque a gente vive num contexto de um amplo pluralismo de ideias, de concepções, e, para dar um exemplo muito evidente, né, a gente diz, vamos proteger as mulheres, e proteger as mulheres inclui a proteção ao direito de escolha em relação a uma gestação, ela pode ou não levar adiante. Bom, mas alguns vão dizer que o direito de escolha ele é posterior ao direito à própria existência, então o direito à vida é anterior. Então, qual é o alcance da proteção do direito à vida e do direito de escolha? Não é algo assim que todos entendem exatamente no mesmo sentido e no mesmo alcance, né? Portanto, há muitos problemas éticos, né, e jurídicos e políticos, né, que derivam, na verdade, de uma diferente concepção do que seja o próprio homem, do que seja a proteção dos direitos humanos em diversos âmbitos, pessoal, familiar, comunitário, político, né? E qual que é o fundamento para haver, digamos assim, um mínimo de consenso em relação ao sentido e alcance desses direitos, né? Quais são, em que bases a gente poderia assentar de uma maneira consensual a proteção aos direitos humanos quando existem tantas diferentes visões acerca do próprio homem e do alcance dos seus direitos, né? Por outro lado, a gente vê também, com frequência, violação aos direitos humanos mais elementares, mais básicos, situações de violência, de discriminação, né? E nós, enquanto cidadãos, né, nos sentimos parte, né, de uma sociedade, queremos intervir nessa ordem social e queremos conhecer quais os instrumentos de ação, né, que nós temos aqui e agora para alcançar a proteção desses direitos, né? Existem vários espaços, né, de participação, seja na formulação das próprias políticas públicas de proteção aos direitos humanos, seja mediante mecanismos até de ação judicial, né? Então, existem diferentes instrumentos que nós podemos utilizar para até buscar uma intervenção judicial, quando for o caso, para a proteção de direitos humanos, né? E, finalmente, nós apresentamos essas versões rivais que existem, né, em relação à ética, e como nós, né, a partir dos princípios da doutrina social da Igreja, podemos e devemos intervir no espaço público, contribuindo para que, de fato, né, com essa perspectiva da doutrina social da Igreja, se alcance uma melhor e maior proteção dos direitos humanos. Então, em linhas muito gerais, foi o que nós apresentamos. Vou pedir uma ajudinha aqui da área técnica, só para eu voltar a ver a sala aqui, que quero ver a carinha de vocês, e já responder aqui a algumas perguntas que foram colocadas, que vão me permitir conversar com vocês sobre muitos desses tópicos que eu acabei de enunciar. Gustavo. E aí eu quero agradecer em especial a participação intensa do Leandro, com perguntas muito interessantes, algumas simples, outras bastante complexas, mas que vai permitir um bom diálogo entre todos nós. Eu acho que eu não fechei, não. Porque o Zoom não está aparecendo. Tem que abrir de novo. Ai, perdão. Eu já não volto mais aos slides. Quando você quiser, pode voltar. Então, uma primeira pergunta que me foi formulada pelo Leandro é uma pergunta muito direta e simples, né? Ele pergunta se o direito de petição junto à Corte Interamericana de Direitos depende de ter sido exercido o direito de ação no sistema judiciário interno, né? Para só depois, então, buscar o reconhecimento desses direitos junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou não.
Então, a pergunta é simples e direta. Não, A sala. na verdade... A sala está aqui, estou em todo mundo, e eu vou abrir o chat, porque você pode também acompanhar alguma coisa aqui, tá? Muito obrigada. Então, nós falávamos, não, na verdade, se pode ingressar com uma petição, uma carta aberta junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, independentemente de qualquer tipo de ação no âmbito local, estadual ou federal, né? É um direito de petição que qualquer cidadão pode utilizar, né? Então, independe, né? Segunda pergunta, e essa aqui nos permite um pouco mais de atenção a diversos pontos que já foram tratados nas aulas anteriores. Ele pergunta sobre o litígio estratégico, né? Como tem sido para trazer, colocar em pauta e dar visibilidade aos direitos humanos. Então, essa pergunta é muito interessante porque nos permite falar de várias coisas que nós apresentamos nas aulas anteriores e talvez, para aqueles que tiveram a oportunidade já de assistir, fique muito claro, e para quem não teve ainda a oportunidade de ouvir também vai poder acompanhar um pouco essas questões de ações, né, que são passíveis de serem utilizadas pelos cidadãos para ver reconhecido os seus direitos. Então, litígio estratégico. Então, em primeiro lugar, o que é um litígio, né? Quando nós falamos de litígio, nós estamos assim, fazendo alusão ao que em direito nós chamamos de contencioso, ou seja, nós ingressamos em juízo, vamos litigar em juízo, somos parte em uma determinada ação. Mas isso pode ser feito de uma maneira estratégica. A gente pode querer utilizar um tipo de medida judicial que tenha um alcance muito maior do que propriamente a resolução do meu problema individual. E isso, às vezes, é utilizado em matérias relacionadas a direitos humanos, até com uma certa frequência. Ou seja, se busca, através de um litígio, na verdade, uma mudança de paradigma, uma evolução tal na jurisprudência que gere direitos não só para mim, mas como para outras pessoas afetadas por aquela mesma situação, né? Ou um litígio que gere uma mudança nas práticas institucionais, né? Ou nas atitudes, ou nos discursos, né? E muitas vezes essa ação, esse litígio, ela é acompanhada de outras medidas não especificamente judiciais, ou seja, uma certa mobilização junto à opinião pública ou junto a organismos de representação de interesses, ou mesmo junto a instâncias como o Ministério Público, se chama a atenção para aquela ação e aquilo acaba tendo uma repercussão muito maior do que aquele caso em si, individualmente considerado, do que o alcance que aquele caso em si, individualmente considerado, poderia ter, né? Por isso se trata de litígio estratégico. Então, o ingresso em juízo, ele não é muito simples para a maioria das pessoas, né? Importa em um custo, em contratar um advogado, é algo custoso, caro. E, por outro lado, ingressar com uma ação em juízo é sempre algo que nos faz pensar, porque provavelmente essa ação durará anos, né? Então, o ingresso em juízo, ele em princípio é caro e ele em princípio é longo. Mas como que a gente pode advogar em litígio estratégico em direitos humanos? Enfim, como nós vimos, né, existe na nossa Constituição a possibilidade de uma assistência judiciária gratuita, que no caso é feito por meio da Defensoria Pública, né, o órgão estabelecido constitucionalmente que pode prestar uma assessoria jurídica gratuita também em ações relacionadas a direitos humanos, né? Então, o aspecto da restrição em relação ao custo, né, de se ingressar em juízo pode ser minimizado ou mesmo afastado por meio de uma defensoria pública, né? Por outro lado, também é verdade que no Brasil se admite, com bastante restrição, mas é admitido até a advocacia pro bono, né? Então, nós temos alguns escritórios de advocacia que fazem advocacia pro bono quando percebem que há um interesse ali importante, social, e nessa área de direitos humanos poderia também haver esse recurso. Também existem organismos, né, que prestam uma assistência judiciária, que não é exatamente o ingresso em juízo, mas oferecem dicas, instruções, né, para entidades ou grupo de pessoas vulneráveis,
para, então, fazerem valer os seus direitos de algum modo, né? Mas isso não necessariamente significa que haverá aí um litígio estratégico, né? Embora também possa haver, né? Então, vamos dar um exemplo. A nossa Constituição assegura o direito à saúde a todos, né, em igualdade de condições. Mas eu posso precisar de um remédio muito específico, muito caro, eu sei que eu tenho direito à saúde, mas não vejo realizado o meu direito porque eu não acesso um determinado remédio muito caro e que é necessário porque eu sou paciente ou vítima de uma doença rara. Bom, eventualmente a Defensoria Pública poderia ingressar em juízo solicitando ao juiz isso. E isso de fato aconteceu, né, em matéria de saúde, que a Justiça começou a deferir muitos pedidos, né, de obrigar, né, o Poder Executivo a fornecer aquela atenção primária básica, porque afinal de contas é um direito assegurado pela Constituição. Mas aí a gente já começa a ver um problema, né, problema imediato. Qual é? É que o Poder Executivo deve assegurar o direito à saúde, mas ele também deve assegurar o direito ao trabalho, à educação, à cultura, ao esporte, e ele tem um orçamento que é limitado. As demandas são ilimitadas, mas o orçamento é limitado. Se aprova, né, uma lei orçamentária a cada ano, em que se identifica onde os recursos devem ser empregados. E muitas vezes esses recursos são insuficientes para atender a todas as demandas. Portanto, eventualmente, aquele remédio não está disponível na Secretaria de Saúde porque, por qualquer razão, não houve recursos ali suficientes. Na medida em que o judiciário diz, não, eu sou obrigado a cumprir essa ordem e comprar, e adquirir e fornecer aquele remédio, e aí outros percebem isso também, entram com esse tipo de demanda, né, junto à justiça, pode acontecer que alguns outros direitos, né, que também estariam assegurados não sejam porque o recurso foi empregado por ordem judicial em um determinado fim que não estava inicialmente previsto. Então, aos pouquinhos, a nossa jurisprudência, ou seja, o conjunto de decisões em relação a essa matéria, por exemplo, foi se orientando no sentido de que seria obrigatório o fornecimento daquele remédio se na lei orçamentária e na execução, enfim, nos recursos destinados àquela demanda, aquele tipo de necessidade, não foi observado, no entanto, haveria recursos destinados a isso em lei. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui com esse exemplo? Que mesmo o atendimento de demandas aparentemente digamos, defensáveis e óbvias, né? Não é tão simples. Por quê? Porque a gente vive nesse sistema de equilíbrio entre os poderes, né? E o estado de bem-estar social, como a gente viu, né, na primeira aula, ele tende a abarcar tudo, todas as políticas são de responsabilidade do Estado e ele deve atender a todas indistintamente. Só que existem recursos cuja destinação passa por um processo junto ao Poder Legislativo que vai dizer quais são as prioridades, a partir de um consenso entre os nossos representantes. Ou seja, é uma discussão que envolve representantes dos mais diversos partidos, das mais diversas tendências, eles vão dialogar e chegar num consenso. A lei é aprovada daquela forma. E o executivo é obrigado a cumprir, a executar, né, a lei orçamentária de acordo com aquela discussão que houve no parlamento. E o judiciário deve obrigar o Poder Executivo a cumprir aquilo que a legislação o obrigou a fazer, e não algo fora, apesar de, em tese, aquele direito ser reconhecido, né? Então, não sei se dá para acompanhar aqui o raciocínio, ou seja, não é tão simples, né, o litígio, vamos dizer assim, mesmo quando se envolve aqui, no caso, um direito básico. Então, a jurisprudência acabou se orientando dessa forma, ou seja, se entendeu que a judicialização das políticas públicas tem determinados limites, né? Então, esse é um exemplo aqui. Mas, quando a gente está falando do litígio mais estratégico, o problema principal não é nem sequer atender aquela demanda individual, mas é levar um novo assunto para a pauta, criar um novo paradigma e que implique, né, em atenção aos direitos humanos para um espectro muito maior de pessoas do que aquelas partes diretamente envolvidas na ação, né?
Então, a gente quer, na verdade, modificar, né, a maneira como se vem aplicando ou entendendo um determinado direito, né? E temos bons exemplos e maus exemplos, se a gente olhar isso com a perspectiva da doutrina social da Igreja, né? Eu não sei, né? Eu estou me lembrando agora concretamente, quando houve a discussão da constitucionalidade da lei de biossegurança, assim chamada, né, que entre aspectos muito interessantes e positivos, tinha lá uma disposição muito polêmica, que seria a possibilidade de se utilizar pesquisa com células-tronco embrionárias, né? E aí, para começar, nem todo mundo sabe, eu mesma, né, não sei exatamente, células-tronco embrionárias ou células-troncos não embrionárias. Então, do que se estava ali falando, né, basicamente? De encontrar resultados que poderiam ser utilizados para cura, né, ou pelo menos melhora, né, no tratamento de pessoas com doenças genéticas, né, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida. Só que para você, digamos, resolver esse problema, para, né, caminhar no sentido de uma determinada cura, era necessário utilizar experimentos com embriões humanos. Era essa a questão de fundo. Mas não foi desse modo que a questão foi propriamente colocada. Até houve uma ampla discussão, isso foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, e a questão seria, bom, mas é que há uma efetividade, de fato a gente vai curar, né, as nossas essas deficiências se eu puder utilizar como matéria, né, de pesquisa um embrião humano. Mas espera aí, célula-tronco embrionária é a mesma coisa que embrião? Porque, por exemplo, existem células-tronco no umbigo, né? no cordão umbilical, né? E isso não tem nenhum problema médico envolvido, né? Porque eu não estou lidando com células que são potencialmente, né? Basta se desenvolver adequadamente um ser humano, tanto quanto eu, quanto você. Não. Então, o discurso que a gente vê na mídia, muitas vezes não corresponde à adequada denominação do que se está falando, né? Porque há questões que não envolvem nenhuma questão ética de fundo, e outras questões envolvem questões muito sérias de fundo, né? Então, o que me chamava a atenção, o que eu gostaria de chamar a atenção, é o que eu me lembro concretamente de ver na página de um jornal de grande circulação, como é o Estado de São Paulo, né? É um grupo de pessoas em cadeiras de rodas, militantes, dizendo sim, né, à lei de biossegurança, né? Então, claro, isso comove, você vê pessoas com mobilidade reduzida, ativistas, dizendo queremos experiências. E muito bem, é um discurso emocional e tocante, e claro que nos comove, porém, na verdade, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Por quê? Porque, tecnicamente falando, e depois isso se constatou, e se sabe isso hoje, as células embrionárias, que são as que efetivamente oferecem um problema ético, são as menos eficazes no tratamento. Por quê? Porque como é uma célula pluripotente que traz, enfim, ela também traz muitos outros problemas associados à sua utilização em certos tratamentos. E essa questão que é científica não foi sequer apresentada com o destaque que deveria ter, né? Para ver, né? Ou seja, será que os fins justificam os meios, né? Houve uma grande polêmica ali no Supremo Tribunal Federal, mas parecia isso, que estávamos ali tratando de ajudar ou não a cura de pacientes com mobilidade reduzida ou outros problemas genéticos, né? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que, claro, era uma ação, nesse caso era uma ação que teria eficácia para todo o país, essa lei seria ou não válida, mas na discussão, no discurso, no lobby, né, nas entidades que ingressaram como amicus curiae, queremos acompanhar essa causa e ver a discussão, o discurso que a mídia reproduz, muitas vezes, é simplesmente um discurso emocional, e não um discurso baseado em evidências científicas, né? E ali, por meio de um lobby, né, se alcança um determinado resultado. Em escala menor e positiva, a gente poderia ver, por exemplo, todo o esforço, né, da Maria da Penha, né, num litígio individual, que acabou por chamar a atenção para uma questão muito mais ampla de violência doméstica, que trouxe um impacto positivo, né, em toda a legislação nacional, em práticas nos estados, em delegacias e tal, porque era uma questão individual, era um problema dela, mas, na verdade, era um problema comum
a milhares de outras pessoas, milhares de outras mulheres, e aquele litígio acabou tendo um impacto enorme, né? Embora não fosse, né, no início, assim, objeto de uma grande atenção, né, da mídia, né? E teve um impacto relevante, teria sido o que a gente poderia chamar de um litígio muito estratégico, né? Com um impacto muito grande, né? Ou seja, né, um litígio individual, ele pode ir gerando uma jurisprudência que acaba modificando o entendimento e facilitando o acesso de outros, né, a seus direitos. Esse exemplo que eu dava aqui do remédio, né, eram demandas individuais, muitas delas patrocinadas pela Defensoria Pública, se alcançavam direitos individuais, mas isso gerava uma questão, né, sobre até que ponto a gente pode judicializar políticas públicas, e acabou levando os tribunais a uma orientação moderada, digamos assim. Sim, podemos judicializar, devemos atender esses direitos, mas é preciso ver aí o equilíbrio com o poder executivo e o poder legislativo. O poder judiciário não pode se sobrepor. Em outros casos, a gente vê o poder judiciário basicamente modificando o alcance que se dava em uma determinada norma, até constitucional ou legal, para entender que são, sim, direitos, algo que não estava explicitado na nossa Constituição, né? Podemos aqui dar muitos exemplos, né? Alguns que me parecem ruins, né? Já comentamos isso em algum momento, né? Por exemplo, o direito, entendido como direito à interrupção da gravidez se a gestação for de uma criança anencéfala. Essa hipótese não estava admitida como exceção, né, no nosso direito penal, mas houve uma interpretação da Suprema Corte no sentido de que sim, né, seria impor um ônus excessivo a uma mulher, né, a uma família, ser obrigada a levar a termo uma gestação cujo término certamente seria de uma criança com poucas horas de vida, então se poderia antecipar essa morte, basicamente é isso, né? Só que isso não era uma hipótese admitida na lei, foi um tipo de interpretação construída para albergar essa hipótese. Então, a gente está dizendo o quê? Que o judiciário assumiu o papel do legislador, né? Por quê? Porque quem edita as leis, a supremacia da Constituição, das leis, significa que as leis são editadas após um processo democrático, onde toda a sociedade, por meio de seus representantes, é ouvida e se chega a um consenso. O juiz, ele aplica a lei, ele não cria a lei. Isso seria antidemocrático, porque o juiz não foi eleito por ninguém, né? Eles são pessoas que têm um notório saber jurídico e devem dar a interpretação. E aí começa uma longa discussão, que depois a gente já vai ver aqui numa outra pergunta que também já foi colocada, né? Mas que é isso, né? Quais são os limites da atuação do Poder Judiciário, né? Porque eles são os intérpretes da Constituição, mas não os criadores da Constituição, né? E, no entanto, a gente vê esse problema aqui no Brasil clarissimamente, né? Sendo colocado a todas as horas, além do que a mesma corte, com as mesmas leis, muda de interpretação e muda completamente o entendimento em todas as esferas da federação de uma hora para outra, enfim, né? Ou seja, a questão aqui de fundo pode haver litígios estratégicos? Pode. Tem alguns casos com impacto muito positivo? Sim. Há casos com impacto negativo? Também, né? Em direitos humanos, é uma estratégia que pode ser, digamos, aventada, proposta? Sim, né? Sim. Só que, normalmente, esse litígio, né, com estratégia, é importante que esteja associado a outros tipos de mobilização, especialmente junto à mídia, eu diria, né? Para dar mais um exemplo aqui, né? E talvez a gente já possa passar para outra pergunta aí, né? A gente, por exemplo, né? Tem um tema importante, a gente comentou isso na aula 3, se não me engano, na aula 2, que no município a gente tem as leis de ordenação da cidade, né? Da ocupação, do uso, da habitação, né? E a gente sabe que há um problema grave de moradias muito indignas, né? Em São Paulo, que é uma cidade muito populosa, a gente tem uma população que habita em cortiço, em áreas que são ocupadas, que estavam abandonadas, em áreas urbanas, né? E moram muito mal, enfim.
temos aí um problema, né? O problema dos cortiços, que é até difícil de mensurar em termos de população, né, que vive nessas condições, né? Então, houve todo um lobby aí, importante de um grupo que resolveu acampar em frente à Câmara Municipal durante uns 2 meses, enquanto se discutia o plano diretor da cidade. E desse lobby, que, enfim, foi bastante assim apresentado nos meios de comunicação, resultou que, na aprovação do plano diretor, um grupo específico lá de moradores de uma área, que é talvez umas 500 famílias, foram beneficiadas com uma disposição específica que permitia, né, eles continuarem ocupando aquela área, enfim, se alcançou ali um resultado para um grupo, né? E foi ali um lobby, né, ali nesse caso junto ao poder legislativo muito visível, né, muito clamoroso. Porém, né, se a gente olhar para o plano diretor como um todo, né, um plano diretor estratégico que, né, orienta aí as diferentes limites e ações do próprio mercado imobiliário, né, tinha outras questões de amplíssimo interesse social que não foram resolvidas com tanta, digamos, né, de modo tão favorável às pessoas de baixa renda, que atingiriam um número de pessoas muito maior, né? Só para dar um exemplo, se perto dos locais onde há metrô e ônibus, né, a gente favorece, né, moradias de interesse social, é interessante. Por quê? Porque há muitas pessoas de baixa renda cujo maior problema em relação à moradia é simplesmente o tempo de deslocamento entre o lugar onde eles moram e o lugar onde eles trabalham, muitas vezes concentrado no centro da cidade. Então, ou seja, a gente poderia pensar em políticas, né, de interesse social com muito maior alcance do que simplesmente, embora não minimize a importância de resolver aquele problema específico, né? Então, uma estratégia supõe isso, uma visão um pouco ampla, né, do que se pode alcançar mediante uma adequada legislação de uso e ocupação do solo, né? E talvez não simplesmente aquele grupo específico ali que é diretamente atingido, embora tenhamos que pensar nesses grupos, né, específicos, né? E por isso a importância da atuação de um órgão como o Ministério Público, por meio da sua promotoria de meio ambiente, de estar atento ao conjunto, né? E não só às questões individuais, né? Enfim, né? Não sei aqui se dei conta aí da resposta, né? Mas seria isso, o litígio estratégico. Mas tem 3 perguntas aqui já trazendo, né? Já vou olhar. E tudo bem, Leandro? Não sei se deu aqui para dar uma atenção à pergunta que você tinha colocado, né? Espero que sim, né? O Leandro ainda tinha feito uma outra pergunta que me parece que tem aqui conexão com outras que estão sendo colocadas, apenas para seguir a ordem de apresentação, né? Para facilitar, estou mandando para o seu WhatsApp também, tá? Ah, perfeito, ótimo. Desculpem aqui. Então, outra pergunta: como desenvolver a nossa capacidade de participação política em um mundo tão individualista e tão esquizofrênico, né? Isso porque temos que ser bons em todos os papéis, família, trabalho, sociedade, mas a carga, às vezes, é um pouco exagerada, né? Não damos conta de tudo, né? Bom, então aqui eu devo falar o seguinte, né? Ele falava uma coisa importante: temos que ser bons em todos os papéis, família, trabalho, sociedade. Isso me parece que tem bastante a ver com algo que eu apresentei no final do módulo 1, da aula 1, onde eu falava de nós, né? Olharmos para nós mesmos, para as nossas necessidades individuais, né? Físicas, mentais, afetivas e espirituais, né? Quer dizer, todos nós, né, precisamos sobreviver, comer, trabalhar, e temos que dedicar tempo a isso, né? Eventualmente, se possível, fazer um esporte, né, para manter o nosso físico. E todos nós trabalhamos, né, de algum modo, seja até dentro de casa, e muitas vezes também não só dentro de casa, também com outras atividades e ocupações externas, né? Então, isso demanda um tempo, né? Também precisamos cultivar a nossa vida intelectual e aprender coisas novas. Estamos aqui dedicando, né, um tempo razoável para participar desse curso de formação. Tudo isso é aprendizado, mas também demanda um tempo.
Depois precisamos manter relacionamentos humanos, porque o ser humano é um ser social, como mais uma vez a gente se referiu a isso. Significa dizer que nós temos que cultivar amizades, ter tempo para a família, para encontrar as pessoas, enfim, também dedicamos algum tempo até às redes sociais, isso também faz parte, né? E, além disso, somos, né, pessoas que estão em busca aí de um sentido para a própria existência, sabemos que temos aí um legado a deixar no mundo e nos comunicamos com Deus e fazemos oração e temos encontros e práticas comunitárias, né? Tudo isso tem a ver com essa dimensão nossa espiritual. Bom, mas se eu tenho tantas coisas, né? Se eu preciso rezar, trabalhar, dormir, comer, encontrar os amigos, como que eu vou, né, desempenhar um papel e ainda por cima ter uma atuação política e social, né? Então, a gente pode dizer, isso é impossível, né? Não, né? De fato, não é fácil, né? Então, aqui, eu não sei se a pergunta é um pouco, assim, bastante prática, não é exatamente uma questão jurídica, né? Mas eu acho que é importante, né, a gente pensar nisso, né? Não sei se vocês conhecem aquele quadrante, né, que nos permite identificar quais são aquelas coisas urgentes e importantes, às quais a gente tem que se dedicar, porque se eu, por exemplo, né, começar a ter aqui uma crise de apendicite, tiver que interromper a aula, é urgente, é importante, para tudo, porque eu preciso ir para o hospital, né? Espero que não aconteça, nada indica. Mas, enfim, há coisas que são urgentes e importantes, eu tenho que fazer aqui e agora. Há coisas que são urgentes, mas talvez não sejam tão importantes, né? Por exemplo, quando eu estava aqui chegando para, né, começar a minha aula, eu vi uma demanda, né, da assessoria de imprensa do meu trabalho, porque hoje foi publicado, enfim, uma matéria que é prejudicial na instituição em que eu trabalho. É algo, eu poderia pensar, pô, é super urgente eu agora dar uma resposta aí, porque afinal de contas existe aí uma matéria saindo agora, né? E eu preciso assessorar aí as pessoas que vão dar a resposta em relação ao órgão em que eu trabalho. Super urgente. Porém, é urgente para quem? Para o assessor de imprensa, para quem vai dar a resposta. Para mim, o urgente é eu começar a aula com a qual eu havia me comprometido. Então, eu vou ter que saber dizer não. Na verdade, não tem tanta diferença eu dar uma resposta, uma orientação agora, às 10 horas da manhã, ou à 1 da tarde. Por quê? Porque se a matéria já saiu, não vai ser a minha resposta que vai mudar alguma coisa nessa altura do campeonato. Então, o que eu quero dizer? Que há coisas urgentes, mas que, às vezes, a gente atropela tudo para dar conta delas, sem se dar conta de que aquilo não é o importante que eu tenho que fazer agora, né? Eu digo que são as urgências fabricadas, as urgências de terceiros, e que nos acometem quando a gente não sabe dizer não, né? Então, por isso que depois nos falta tempo para outras coisas importantes. Então, é uma grande arte aprender a dizer não diante dessas coisas que são aparentemente urgentes, mas não são as coisas importantes, das quais eu não posso abrir mão. Por exemplo, a gente recebe mensagens, muitas mensagens no nosso WhatsApp, muitos e-mails, e a gente pensa, puxa, eu preciso responder a todos, né? Será? É urgente para quem enviou a mensagem, mas não necessariamente para mim. É urgente responder ou é importante? Então, Leandro, eu tento aqui te responder, né? Como é que eu vou dar conta de tudo? As minhas necessidades espirituais, familiares, necessidades de trabalho, de cultivar amizades, né? Como que a gente vai? Então, primeira coisa, né? Olhar para as minhas urgências. O que realmente é urgente, importante, eu preciso, né, fazer agora. Aquilo que não é, que eu preciso aprender a dizer não para poder ter tempo para o quê? Para essas outras coisas tão importantes que, na verdade, não se apresentam como tão urgentes. Então, vou dar aqui um exemplo. Coisas que são importantes. Cultivar a vida familiar é super importante. Ter um tempo para estar com os filhos, com a esposa, com o marido, jantar em família, por exemplo. Agora, é urgente? Não. Eu posso não fazer isso um dia, não fazer no outro, não fazer no outro, não fazer no outro. Não era urgente, mas era importante. Então, como eu não fiz isso importante, de repente eu tenho relações familiares deterioradas, isso é grave, né? Ou é importante rezar, mas é urgente, se eu não rezar agora vai acontecer alguma catástrofe mundial? Provavelmente não. Mas se eu não dedicar tempo para essa minha oração, deixar de fazer isso que é importante, porque eu tenho tantas coisas urgentes, preciso responder aquele e-mail, responder aquela mensagem, dar conta aí para
assunto do meu trabalho que estão me demandando no sábado de manhã e eu preciso fazer isso? Será? Então, eu deixo de fazer as coisas importantes, de estar com a minha família, de rezar, de cumprir os meus compromissos familiares ou religiosos, que são importantes, embora aparentemente não sejam urgentes. Então, a grande sabedoria para a gente conseguir chegar a mais, ou seja, trabalhar melhor, né, diante de todas essas demandas na vida pessoal, familiar, profissional, religiosa, e ter uma atuação comunitária, uma atuação política, a gente precisa delimitar muito bem, né, o que para nós é importante, né, o que para nós é essencial. Porque se a gente ficar só no âmbito das nossas urgências, ou seja, tudo que é urgente. Estou com apendicite, um problema de saúde, tenho que pagar uma conta, é hoje o prazo, é super urgente, mas além disso eu tenho que responder vários e-mails, atender a chamados e tentar resolver problemas que em princípio nem são meus, né, mas eu preciso assumi-los. Então eu estou sempre na urgência, eu fico estressado, obviamente, angustiado, dou conta mal de tantas coisas, porque o dia só tem 24 horas, das quais 8, em princípio, eu preciso dormir, alguma eu preciso dedicar para comer, né? Enfim, o dia é limitado, as demandas são infinitas, e a gente se atrapalha e não chega a lugar nenhum, né? E não exerce os nossos papéis, né? Quais são os meus papéis, né? Bom, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou voluntária, eu sou profissional, eu sou filha, eu sou amiga, eu tenho tantos papéis, bom, mas o que para mim é importante? Como é que eu organizo todos esses papéis que eu desempenho dentro dos meus 24 horas, dentro da minha missão, que tem a ver com as minhas aptidões pessoais, com as minhas habilidades pessoais, com os dons que eu recebi de Deus, com as capacidades que eu pude desenvolver. Então, eu tenho ali o meu combo, né, de capacidades e os meus papéis. Agora, como é que eu vou... Diante disso, eu vejo, bom, então qual que é a minha missão? Dentro dessa minha missão, como que eu vou organizar o meu tempo? O que para mim vai ser prioridade? O que realmente é importante? E a gente sabe que é importante, em primeiro lugar, cuidar da saúde, cuidar das horas de sono, né? Importantíssimo, porque senão a gente fica incapaz de fazer outras coisas, né? Cultivar a nossa vida familiar, o nosso tempo de oração. E vamos, então, dentro dos nossos 24 horas do dia, né, excluindo já o que precisa dedicar para algumas coisas, e entender, então, como a gente pode atuar melhor dentro do tempo disponível para ter essa atuação política e social relevante que nós podemos ter, muitas vezes na própria prática da vida comunitária, ou no nosso trabalho profissional, ou na entidade ao qual a gente dedica algumas horas, ou na atenção que a gente dispensa às pessoas, né? Enfim, Leandro, a sua pergunta é muito desafiadora, ela é para mim também uma contínua interpelação, até aqui eu comento que, como você diz aqui, né, temos que ser bons em todos os papéis, família, trabalho, sociedade, mas a carga de trabalho das exigências às vezes não se adequa, né? Então, como é que a gente vai fazer? Olha, preciso se organizar muito bem, pensar muito bem nas nossas prioridades diante de Deus, né? Diante das pessoas que nos cercam, mais proximamente, estabelecer aí as prioridades e ver como se dedicar a cada uma delas, né? São esses constantes desafios que nós temos na nossa atuação, né? Aqui, mais uma pergunta, né? Até eu vou ler, ela é um pouquinho longa, que diz assim, que eu toquei, né, pontos muito importantes, especialmente aqui se referindo à aula 3, né? Falei sobre a verdade e sobre a natureza humana, mas parece que são justamente esses dois pontos os mais atacados pela cultura atual, concordo. Aí aqui o Leandro faz algumas considerações mais filosóficas, né? Ele diz assim, no âmbito jurídico, o direito natural é tratado quase como uma superstição, né? Isso não existe, isso é uma invenção, né? Aí ele fala um pouquinho sobre o pensamento de Kant, que eu mencionei, fala que no direito de família a questão do afeto tem levado à legitimação de qualquer tipo de relação, inclusive pluriamor. Tudo isso ocorre em um contexto em que estamos presos, né, numa racionalidade liberal, onde nos é dado escolher quase tudo. E aí a pergunta difícil, né, mas muito, muito instigante, muito desafiadora e muito prática ao mesmo tempo. Como podemos formar, nesse contexto, sensibilizar consciências para refletir
buscar uma ética de virtudes e ter condições de pensar por si mesmo e dialogar com esse mundo plural. A sua pergunta é a resposta que todos nós estamos buscando, né? Mas vamos aqui tentar por partes, né? Então, de fato, né, a gente vive numa sociedade com valores muito diversos e que tem algumas características, né? Esse individualismo exacerbado, que é contraditório, digamos assim, com essa constatação básica da natureza humana, que o ser humano é um ser social, ou seja, às vezes eu digo assim, o ser humano não é alguém que apareceu aqui, os meus direitos individuais, né? Eu sou um liberal do século XVIII que aconteci e estou aqui. Não, eu procedo de, no mínimo, 2 pessoas, um pai e uma mãe, né? E sem um contexto de apoio, eu sequer tenho capacidade de sobrevivência individualmente, né? Todos nós precisamos de uma rede de apoio para sobreviver e para nos desenvolvermos, né? Uma vez eu ouvi dizer que se houvesse uma hecatombe mundial, catástrofe, bomba atômica, os últimos animais que iriam morrer seriam, desculpa falar, as baratas. Parece que elas têm uma capacidade de sobrevivência incrível, né? Sozinhas, autônomas, né? Não é o nosso caso, né? Uma criancinha, quando nasce, se for exposta às intempéries, deixada largada, ela não vai sobreviver sozinha, ela é incapaz. A gente precisa da sociedade, né, para se desenvolver. Então, o individualismo exacerbado desconhece essa constatação básica, né? De que nós precisamos dos demais para nos desenvolvermos em sociedade. E disso derivam várias consequências, né? Então, nós vivemos, de fato, numa sociedade bastante individualista. Mas nós temos também, no mundo contemporâneo, muitos outros valores muito positivos, entendo eu. E um deles, poderíamos mencionar como fatores positivos, né? Todo o desenvolvimento tecnológico, né? O desenvolvimento na área de comunicação, tudo isso é muito positivo, também um certo reconhecimento, pelo menos em nível formal, né? Da dignidade da pessoa humana, né? É algo que ninguém diz, eu sou contra a dignidade da pessoa humana. Não, as pessoas não dizem isso, não é assim em lugar nenhum, né? Há muitas ambiguidades, muitos problemas, mas há esse consenso, né? Também há um consenso muito interessante, eu acho que isso pode nos ajudar no contexto atual, em relação à necessidade de se proteger a natureza, né, proteger o meio ambiente, né, esse valor também, né, é algo muito útil, muito importante. São aspectos positivos, né, da nossa cultura contemporânea e que nós também podemos aproveitar, né, ver que há muitas coisas em comum, né, entre a sensibilidade contemporânea, de um modo geral, e valores que são muito caros, né, e importantes no cristianismo, né? Então, eu acho que há também muitas coisas positivas na cultura contemporânea que estão, digamos assim, compatíveis e importantes para a gente ter uma atuação política e social relevante e compatível com os princípios, né, da doutrina social da Igreja, né? Porém, né, é preciso, sim, né, formar e sensibilizar consciências para refletir, buscar uma ética das virtudes, né? Eu acho que eu cheguei a comentar isso em algum grau, né? Mas como é importante, realmente, essa possibilidade de reflexão, né? De perceber que a ética diz respeito ao quê? As condutas humanas, sob uma determinada perspectiva. Qual perspectiva? Se aquilo é bom ou se aquilo é mal. Então, a ética diz respeito a isso. Bom, isso foi ético ou foi antiético? Ou isso foi bom ou isso foi mal? Um juízo de valor que a gente está emitindo em relação a uma determinada conduta, né? Por quais critérios, né, a gente julga uma determinada conduta, né, digamos assim, classicamente falando? Então, tem o elemento objetivo, né, ou seja, torturar objetivamente. É bom ou é mal? É admissível ou não é? Então, objetivamente, não se admite a tortura. É intrinsecamente mal isso daí, né? Tem uma encíclica muito importante do Papa João Paulo II, que se chama Veritatis Splendor, que fala exatamente isso, sobre a existência de atos intrinsecamente maus, que não se admitem, em hipótese alguma, né? Muito bem, então, um critério objetivo. Corrupção, né? Se apropriar dos recursos públicos para fim privado.
né, para fim pessoal particular, é bom ou é mal? Objetivamente falando, há um consenso, isso é mal, né? Agora, subjetivamente, a intenção do agente, ele fez isso com uma intenção péssima, ele fez isso por maldade, ele fez isso buscando um proveito, não sei, né? Subjetivamente falando, é um elemento que nos escapa, a gente não né, aliás, aqueles que, como eu, né, apreciam e muito, né, as máximas evangélicas, é muito bonito isso, não julgar, né? Não que a gente não vai julgar as ações, não vai julgar as intenções, não vai julgar as pessoas, né? E também ter em conta as circunstâncias, né? Claro, se uma pessoa furta, se apropria do alheio, mas porque ela padece fome, isso não se considera ilícito, né? Porque a necessidade vital é anterior à necessidade de possuir, né? O direito à vida precede o direito de propriedade. Então, é lícito, em determinados casos, se apropriar, sim, do alheio. Sabemos também que a sociedade a propriedade tem uma função social, então existem os princípios relativos à função social da propriedade. Ou seja, o juízo de valor em relação a uma determinada conduta, em relação a uma determinada ação, envolve olhar o objeto em si da ação, o sujeito que pratica a ação e as circunstâncias, né? Então, teremos aí alguns critérios, né, para a gente verificar. A questão é que, em relação ao elemento objetivo, né, se isso é bom ou se isso é mal, existe um grande relativismo, né? É bom ou mal, depende das circunstâncias, depende do que se entende, né? Ou seja, o critério, o que é o bom, né? Por exemplo, para o utilitarismo, é bom aquilo que é útil, é mal aquilo que é inútil. Por isso, a gente pode descartar algumas coisas porque não tem utilidade, né? A gente falava que se a pessoa humana é considerada, sob o aspecto do custo para a vida social, ela pode ser descartada porque não traz utilidade material. Se o meu critério para estabelecer o bem e o mal for esse, o critério de utilidade, né? E assim outros critérios que podem ser utilizados. Então, o que a gente precisa? Precisa refletir, né? E todo esse curso aqui, no fundo, é um convite a uma reflexão, né? Quais são os valores que nos levam a entender que determinadas condutas são boas, justas e razoáveis e outras não, né? E para a gente formar, né, essa consciência, como você dizia assim, como é que a gente forma a nossa consciência, como a gente sensibiliza, né, no mundo plural? Então, existem muitas maneiras, né, de a gente formar as nossas convicções. Isso é um processo que vai acontecer durante toda a nossa vida. Sempre podemos aperfeiçoar, digamos assim, né, a nossa formação e aprender a olhar as coisas sobre outros ângulos, né? Mas, de uma maneira assim, um pouquinho, talvez, esquemática, né, eu diria que essa formação, né, da consciência, dessa sensibilidade, né, social e para os outros, envolve, por um lado, o estudo, né? Envolve o estudo, a gente precisa refletir, parar, né? Isso é preciso dedicar um tempo a isso, nem que seja um tempo diário de 15 minutos, né? Mas uma boa leitura diária, consistente, né, metódica, bem orientada, pode fazer muita diferença, né, na nossa formação. Se a gente se dedicasse a ler, por exemplo, as encíclicas sociais, 15 minutos por dia, eu creio que uns 3 meses a gente já teria uma boa visão sobre alguns temas, né? Lendo devagarzinho, sem pressa, né? Mas isso, eu não tenho mais do que 15 minutos por dia para fazer isso. Mas você vai estudando, você vai entendendo, compreendendo melhor os fundamentos, né, dessa doutrina, dessas diretrizes, né, propostas pela Igreja com a sua sabedoria milenar, né? Então, a gente forma quando a gente estuda, não simplesmente quando a gente segue as redes sociais ou a publicidade, né? Não, é preciso estudar, refletir. Um outro aspecto é preciso também vivenciar, eu diria assim, né? Há uma ciência que só vem da experiência, né? Então, a prática e as nossas próprias escolhas são uma grande fonte de aprendizado e de formação da consciência. Por isso é tão importante a gente exercer a própria liberdade e respeitar a liberdade alheia, né? Porque a gente precisa experimentar as coisas para a gente aprender, né? Se uma criancinha, né, por exemplo, a gente, quando está aprendendo a engatinhar e a andar, né? Se a gente não deixasse a criancinha tropeçar, né, provavelmente ela não ia aprender a andar nunca, né? Ia ser uma espécie de robozinho, né?
Então, a gente precisa também ter a experiência do erro, né, e da queda, porque isso permite que a gente aprenda também a partir das nossas próprias experiências. Claro que isso é um processo muito delicado, né, o processo da educação, da formação, né, que vai exigir realmente uma grande sensatez, né, mas é preciso, de acordo com o nosso desenvolvimento, ir experimentando e aprendendo e estudando junto, né, vou aqui dar um exemplo muito singelo, né? Mas, claro, se uma criancinha de 3 anos resolve brincar colocando o dedinho na tomada ou pegando uma faca, né, os pais responsáveis não vão dizer, deixa ela experimentar para ela ver como é perigoso realmente colocar o dedo na tomada ou brincar com a faca. Não, eles vão simplesmente tirar o dedo da tomada e arrancar a faca. Por quê? Porque eles sabem, né? Eles têm uma visão que a criancinha ainda não tem. Claro que, para uma criancinha de 3 anos, esse método é necessário, mas não é o método adequado para um adolescente de 12 anos, de 15 anos, ou seja, a gente precisa ajudar as pessoas a pensarem, né? Por que razão, né? Temos aí corrente de eletricidade, porque é preciso pensar, ou seja, uma formação adequada à capacidade de compreensão no processo de formação humana. Mas é importante deixar que as pessoas percebam, reflitam, como é importante, né, ouvir as pessoas, entender a mentalidade das pessoas, aquilo que as leva a formar determinadas convicções. Eu diria que é muito importante, né, para essa formação, para essa sensibilização, a gente aprender a ouvir pessoas que pensam diferente de nós, né? Entender as razões pelas quais ela chegou àquela conclusão, né? Isso nos abre a capacidade de compreensão, né? Então, claro, a gente precisa exercitar a própria liberdade com senso de responsabilidade e ouvir muito também e aprender das vivências alheias, né? Porque também as vivências alheias nos ensinam muitas coisas, né? É muito interessante esse ponto. Um outro ponto, né, muito prático também, é a gente saber pedir conselho, né, para a gente se formar, né? Não achar que nós temos todo o conhecimento, né, à nossa disposição e que a nossa experiência ela é suficiente para abarcar todas as realidades nas quais a gente precisa intervir, né? Então, é muito importante saber pedir conselho, né? Eu costumo dizer que os pais são os nossos conselheiros naturais, né? Porque eles nos amam, né? Nos criaram aí desinteressadamente, mas não só, né? Temos também outros conselhos que a gente pode ouvir, que a gente deve ouvir, e tudo isso vai nos ajudando a formar, né, uma consciência. Mas, sem dúvida, né, o aspecto da reflexão, ele é particularmente decisivo, necessário, para a gente enfrentar aí as questões e dialogar com pessoas que pensam muito diferente de nós também, né? Precisamos ter um bom repertório, né? Não só intelectual, né? Mas também um repertório, vamos dizer assim, de experiência, de atenção com as pessoas, de relacionamento, que vai nos dando pistas assim preciosas, né, na hora de ver qual é a melhor maneira de atuar para resolver determinado problema, uma determinada urgência que nos é apresentada. Então, agora aqui vamos olhar outras perguntas, né? Estão aqui no WhatsApp? Sim. Todas as perguntas estão no seu WhatsApp. Então vamos olhar aqui. Eu estava seguindo a sequência aqui do WhatsApp, eu vou voltar para ela, porque fica mais fácil do que olhar aqui no computador, né? No chat. Muito obrigada aí pela participação. Estou vendo que está chegando muita coisa bacana, né? E alguns são comentários e tal. Bom dia. Direitos humanos é uma prerrogativa para todos nós. A sua violação é passível de uma ação jurídica, sim. Infelizmente, temos favorecimentos legais a quem tem poder. Quando poderemos ter direitos humanos iguais para todos? De fato, né, a gente chegou a comentar isso também em alguma das aulas, né? Existe uma igualdade formal e depois a igualdade de oportunidades material, né? Então, a igualdade, formalmente, todos são iguais perante a lei, né? Mas é verdade que as desigualdades materiais, sociais, né, elas podem, na verdade, restringir, né, essa igualdade formal, né? Por isso também existe um princípio interessante que diz assim, é preciso tratar desigualmente os desiguais, né? Aliás, a justiça consiste em tratar desigualmente, né, os desiguais, porque senão a gente estabelece um sistema injusto, né? Claro que existem, como a gente falava, né, essas estruturas, né, na legislação brasileira, por exemplo, a Defensoria Pública que presta assistência judiciária gratuita
a todos. O Ministério Público, que tem por missão, né, defender os interesses da sociedade, interesses difusos, coletivos, né? E são instâncias, como a gente lembrou aqui na aula 2, né, às quais a gente pode tentar recorrer para, de alguma maneira, minimizar essas desigualdades que existem, né, através de representações junto ao Ministério Público, que podem ser feitas por qualquer cidadão, independentemente, né, de contar ou não com o apoio de um advogado. Então, talvez olhar um pouquinho, né, as estruturas existentes podem nos ajudar a ter mais consciência dos recursos disponíveis para assegurar, na prática, a efetividade de direitos humanos para pessoas, né, em situações que a gente eventualmente conhece mais de perto. Mas, como também eu lembrei, me parece que é no final da primeira ou da segunda aula, né, uma citação da Spesalvi, que eu gosto muito, do Papa Bento XVI, onde ele diz isso: as estruturas nunca foram suficientes para assegurar nada, né? Por quê? Porque não basta estruturas, é preciso que haja pessoas capazes de tornar efetivas e justas a ação dessas estruturas, né? E por isso é tão importante a gente ter essas convicções claras, profundas, assentadas, né? E ao mesmo tempo, procurar, né, que haja pessoas com também, né, uma consciência bem formada, né, a ocupar esses cargos que são mais estratégicos, né, cujo alcance, né, é mais evidente, né, o espectro de ação, né? Então, agora, por exemplo, estamos diante de eleições municipais. Vamos ter a oportunidade de exercer o direito de voto. E vai haver pessoas que vão ocupar essas estruturas, no caso do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então, eu posso procurar, né, meditar bem, né, refletir, pensar antes de exercer o meu direito de voto. É uma maneira concreta, né, que pode ajudar, no médio prazo, a melhorar as condições, exercitar com consciência, né, esse direito de voto. Não que isso necessariamente vai resolver um problema, talvez possa minimizar, e depois ter esses mecanismos que me permitem acompanhar, né, essas instâncias políticas. Eu entendo bem, né, a pergunta que colocou o Leandro: puxa, a gente já tem tanta coisa, é tão difícil acompanhar. É verdade, né? Por isso eu preciso refletir muito bem e, às vezes, atuar em comunidade, em rede, para ver quem poderia mais de perto acompanhar certas ações, né? É um trabalho realmente que exige um empenho muito direcionado, muito estratégico mesmo, né? Porque todos nós temos essas limitações, mas, ao mesmo tempo, sentimos, né, que podemos alcançar melhores resultados acompanhando melhor as instâncias políticas, bem como tendo mais contato, né, conforme, né, a gente puder se organizar, com essas instâncias de estruturas, né, jurídicas que existem e que eventualmente podem ajudar realmente na prática a efetivar políticas adequadas de direitos humanos. Então, espero ter de alguma forma aqui ajudado a responder essa pergunta, apesar de que eu entendo essa perplexidade, né, que todos nós sentimos diante da aparente ineficácia, né, na atuação dessas estruturas em tantos casos concretos que a gente vê, acompanha de perto. Agora, uma pergunta de quem é professora aposentada por formação. Parabéns, dia do 15, dia do professor, né? Tendo encerrado a carreira de magistério como diretora de escola pública no estado de São Paulo. Parabéns. Continuo preocupada com uma juventude cada vez mais alienada com a ética, a cidadania, política e respeito ao próximo. Pais ou responsáveis totalmente absorvidos com o sustento da casa e delegando a educação das crianças à sociedade e à escola, a igreja ou a religião cada vez mais distante do interesse dos grupos da escola, direitos humanos esquecidos ou interpretados erroneamente por todos. O que fazer para agir ou acalmar a minha ansiedade? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu partilho dessa sua inquietação, né? Porque, de fato, o quadro que você expõe aqui, ele é verdadeiro, né? Ele acontece, né? Porém, eu acredito, né, que haja muitos elementos também muito positivos na juventude, né, atual mesmo, né? A gente acabou de ver na semana passada
a canonização, a beatificação do Carlos Acutis, que coisa tão maravilhosa, tão linda, né? Um rapaz de 15 anos, apaixonado por Jesus na Eucaristia, que utilizou seus conhecimentos de informática, né? Até muito desenvolvidos, para fomentar, né, a devoção eucarística em inúmeros outros jovens, enfim. Então, a gente vê que a juventude de todos os tempos, né, ela tem muitos valores e há realmente muita gente muito boa, há também muitos pais, né, heróicos aí, né, conduzindo a educação dos filhos e procurando, né, ser eles mesmos, né, um fermento aí, né, na massa da sociedade, né, ou seja, claro, sempre houve problemas, né, na história, a gente observa isso, e hoje a gente talvez vê os problemas com mais evidência por conta da facilidade da comunicação. Então, a gente pode, às vezes, né, estando expostas, né, aos meios de comunicação, entender que o mundo está perdido, né? Mas, né, como os cristãos, católicos, e, enfim, também olhando um pouquinho além, né, dessa imagem mais imediata que, eventualmente, os meios podem nos oferecer, a gente também percebe muitos sinais importantes, né, de reflexão, né, até para o nosso otimismo mesmo, né? Então, eu acredito que, apesar do quadro ser difícil, muito difícil, né, também o ser humano sempre teve na sua origem, né, essa tendência natural ao bem, né, algo que eu comentei na aula 3, o homem está orientado para o bem, isso é da nossa natureza, isso é algo que acompanha, né, o homem, né, e a gente pode sempre, né, recorrer a isso, né, a essas boas, digamos assim, essa boa semente que há em todos nós. Também sabemos, né, pela doutrina cristã, católica, que existe a realidade do pecado original, ou seja, a nossa natureza ela está sequelada, né, a gente tem muita fragilidade, muita fraqueza, facilmente a gente se equivoca, né, facilmente a gente erra, facilmente a gente cai. Nós temos também os meios sobrenaturais, né, na nossa fé, a graça, para nos ajudar a nos levantarmos, reencaminharmos, e somos realmente bastante otimistas, né, em relação a esse poder que a graça tem, que a oração tem, né, e que dentro das nossas limitações a gente pode, de alguma forma, contribuir. E já que a senhora é professora de escola aposentada, eu vou só contar uma historinha muito breve, mas para mim muito inspiradora, de uma diretora de escola de uma cidade do interior, aqui do estado de São Paulo, onde eu fazia algumas práticas nas férias, né, enquanto estudante universitária, em alguns bairros remotos aí de cidades do interior. E eu me deparei com uma escolinha na área rural, onde havia lá um problema grave de drogas, né, naquela cidade, e muitos prédios depredados, enfim, mas aquela escolinha rural era bonitinha, pintada, flores, não estou exagerando nem mentindo, flores mesmo, né, ali na entrada. E fui me deparar então lá, porque a gente ia fazer um trabalho social nas férias, nessa escola, utilizando as dependências, né, da escola, eu precisava da autorização lá da diretoria, do Conselho de Educação, e me deparei com uma senhora muito bem apessoada, arrumada, perfumada, né, e crianças paupérrimas, um ambiente social no entorno bastante difícil, né, então ela explicou que as crianças, em primeiro lugar, eram desarmadas antes de entrar na escola, quem tinha faquinha, coisas desse tipo, outras um pouco mais também, né, impeditivas ali do desempenho escolar, todo mundo era desarmado, depois devolvia na saída, e ela sempre lá impecável, e eu até perguntei, puxa, mas por que a senhora vem assim tão arrumada, né, porque aqui, inclusive, o acesso é por barro, né, aí sabe o que ela me respondeu? Ela disse assim, porque aqui, se eu estou assim, é porque eu respeito as minhas crianças, eu me arrumo para elas, né, eu faço questão de me apresentar deste modo, e eu sou, assim, bastante exigente com as crianças, mas elas sabem que eu as respeito, né? Que eu as amo pela própria forma como me apresento, né? E eu fiquei muito impressionada com o trabalho incrível que fazia essa diretora de escola com esse respeito, né? Com essa autoridade ali naquele ambiente rural, né? Quanto bem, né? Não promoveu ali naquela pequena comunidade uma mulher assim forte, né? E a gente vê essas coisas, né? Também, aliás, nessa mesma cidade, eu fui durante 5 anos consecutivos nas férias de janeiro e de julho fazer trabalhos sociais. E num outro bairro lá, me deparei com a seguinte situação, que a gente preparou uma aula com uma das estudantes que acompanhou nesse projeto, era uma estudante de química,
da USP. Então, a gente ia dar uma aula lá sobre as drogas para os adolescentes, nas férias. E eu me lembro que ela preparou, assim, com cartazes, várias explicações, né, sobre o efeito, né, das drogas, começando pelas drogas brandas, né, como a maconha, né, no cérebro, o que ia causando, explicando passo a passo, né, para crianças, né, de 12, 15 anos, né. E eu fiquei bastante impressionada, primeiro com a atenção, né, que as crianças deram, aquela explicação lá, tão assim, difícil até para quem não é muito da área, né, ainda mais crianças de uma escola onde, digamos assim, o aprendizado não era tão fácil, né, porque as condições ali eram precárias, e muito interessante. Na saída, né, uma das crianças que assistiu a aula, uma adolescente, veio falar comigo assim, eu gostei tanto dessa aula, né, porque eu entendi, né. E o curioso é que nessa mesma escola tinha lá uma propaganda governamental que era assim, né, como é que é? Não use drogas, né, uma proibição, não fume, outra proibição, use camisinha. Era essa a propaganda do governo, né? Mensagens um tanto quanto contraditórias, né? Algumas coisas liberou geral, né? Previna-se, mas faça, e outras não usem, hipótese alguma, no mesmo papel. Cigarro, droga. O que é isso? Isso não é um convite à reflexão. Isso é um convite a uma reação emocional. Não, não, sim, bastante. Como assim? E uma aula, né, modesta de uma estudante, só que com explicações, sensibilizou profundamente, né, estudantes aqui daquela comunidade, não com slogans, faça isso, não faça aquilo, não, pense, reflita. Né? Aliás, uma aula clássica que eu andei dando por aí, eu dizia assim, né, as 6 decisões da adolescência que vão compreender toda a trajetória de vida. Né? O que significa isso? Né? A gente tem algumas decisões que a gente faz ainda na adolescência, muitas delas. Só que essas decisões vão comprometer toda a nossa trajetória de vida. Então, a gente precisa prestar atenção, né? Uma delas, né? Como é que eu vou lidar com o sexo? Preciso pensar. Né? Isso vai ter consequências. Como é que eu vou lidar com os meus pais? Né? Vou obedecer aos meus pais ou não? Por que isso é importante? Porque os pais vão ser os mesmos para sempre. Os amigos que eu tenho hoje podem ser muito diferentes do que eu vou ter aqui há 2 anos, daqui a 5 anos, ou dos que eu tinha há 5 anos atrás. Mas os pais são os mesmos. Que atitude eu quero ter? Eu vou tomar uma decisão aqui. Né? Que atitude que eu vou ter em relação aos amigos? Né? Que amigos eu quero ter? Que amigo eu quero ser? Preciso tomar uma decisão. Em relação às drogas, às dependências, né? Eu vou, né, controlar, né? Eu vou controlar o meu tempo em rede social ou não vou controlar o meu tempo em rede social? Vou tomar uma decisão. Né? Isso tem consequências no curto, no médio e no longo prazo. Né? Eu penso, por exemplo, no vício triste, que é o da pornografia, que é tão acessível. Né? Então, a gente tem que tomar algumas decisões, mas para isso a gente precisa pensar. Né? Por quê? Porque as decisões que eu tomo agora vão ter consequências daqui a pouco. Eu não me reinvento a cada 2 minutos, né? Vamos dizer assim. Por muito que eu queira me reinventar, essa reinvenção tem a ver com o passado, né? Com as decisões que eu tomei antes. Né? Então, às vezes, a gente briga muito, né, com o adolescente, porque quer pintar o cabelo de verde. Olha, não tem problema nenhum, porque isso ele pode mudar e não tem nenhuma consequência. Mas outras coisas a gente precisa conduzir a reflexão, né? Ajudar a refletir, né? Porque assim a gente vai ajudando as pessoas a tomarem melhores decisões. E todo mundo tem essa capacidade de pensar e todo mundo quer o bem. Né? Isso é inerente à nossa natureza. Então, é questão de favorecer, ajudar, né? A essas boas decisões ao longo da vida que podem ser realmente muito importantes, e nós temos assim muito otimismo, né, em relação à juventude, porque há coisas realmente muito bonitas, né, que a gente vê, né, em pessoas muito jovens. Né? Agora, mais outra pergunta. Né? Quando falamos em poder e política, esquecemos de uma área de grande importância, que é a filosofia. Se bem que eu estou vendo que aqui no curso não está sendo esquecido, não, muito pelo contrário, né? Tanto nos temas do professor Gustavo, quanto nos temas da professora Thais, e até no meu blog também a gente tratou disso, né? Mas só para te informar, a professora Ângela, ela agradeceu pelo retorno. Sim. Dizendo aqui, né, que tem muitos exemplos de educadores abnegados e otimistas. Sim.
que ainda espera ver uma escola pública que ofereça uma educação de qualidade para as crianças. Nossa, muito obrigada, professora, por essa mensagem aí que inspira todos nós, né? Aqui se cita a Hannah Arendt, né? Que é muito, muito interessante, uma filósofa interessante. Eu até recomendo a ver um filme que com certeza está disponível na Netflix, que se chama Hannah Arendt, né? Tal como se escreve aí, vocês podem ver pelo chat. É um filme interessantíssimo, né? Dessa filósofa judia que, enfim, né? Ela acompanhou, né? Um julgamento que houve posterior, né? Muito posterior à Segunda Guerra Mundial, em relação a um dos chefes de comando nazista, e ela procurou compreender a ação daquele, digamos assim, daquele homem que estava sendo ali condenado, né, justamente, creio eu, porém, ela fez esse esforço de entender as razões que levavam a essas ações tão absurdas serem normalizadas em determinadas circunstâncias. Então, ela tem um ensaio maravilhoso que se chama A Condição Humana, mas o filme em si ele é muito autoexplicativo e gera uma boa reflexão. Pois não, Gustavo? Eu tenho um follow-up dessa sua resposta. Sim. A Ingrid está perguntando assim, quais são as outras 4 decisões que a juventude vai lembrar, que você falou de 2? Não, eu falei de várias já. Falou de várias. Quais são? Vamos lá, né? Que amigos eu quero ter, que amigos eu quero ser, né? Ou seja, a escolha em relação às amizades. Drogas e dependências, né? Ou seja, que atitude eu vou ter em relação a esses vícios, né? Que eventualmente eu posso assumir, né? Então, depende de uma decisão, né? Porque um vício é consequência de várias escolhas menores que se tornam habituais e que geram tendências e depois difíceis de reverter, né? Mas houve escolhas num processo inicial. Então, a minha atitude em relação às drogas e dependências. Atitudes em relação aos pais, né? Ou seja, eu vou respeitar os meus pais ou não vou respeitar os meus pais. Aliás, num projeto social aí que eu fiz, eu achei muito bonito, porque foi interessante, né? Foi um assunto que foi comentado lá no projeto, e uma adolescente, isso num bairro aqui periférico de São Paulo, num bairro que se chama, aliás, Vila Missionária, que foram sacerdotes italianos que começaram ali um trabalho de missão, e nessa comunidade, enfim, em uma escola da comunidade, a gente fez lá um projeto social e, por alguma razão, a gente tocou nesse assunto. E depois, muito depois eu soube disso, né? E eu comentei esse ponto aí, né? A minha relação em relação aos meus pais, né? Que atitude a gente vai ter. E essa moça, ela simplesmente fazia 2 anos que ela não falava com o pai. Ela tinha algum tipo lá de dificuldade e aí ela resolveu mudar a atitude, né? Então, na mesma semana ela foi, falou com a mãe, que depois queria voltar a falar com o pai, voltou a falar com o pai, aos poucos foi se reintegrando, ela também tinha abandonado a religião e acabou voltando para a religião, né, no caso católica, e tudo porque ela percebeu que ela precisava mudar de atitude, né, uma jovem adolescente, né. Então, impressionante, isso é de fato, né, algo que está ao nosso alcance, né. Depois, uma outra atitude importante, a atitude em relação ao estudo, né. Não é aqui, o importante não é dizer assim, eu quero estudar, sei lá, letras ou direito, né? Essa decisão é fundamental, vai comprometer toda a minha trajetória de vida. Não, não necessariamente, até porque a gente pode mudar muitas vezes de ocupação, né, por circunstâncias até alheias à nossa vontade. Então, não é exatamente esse o ponto, assim, não é que, né, a escolha de carreira, não é a isso que eu estou me referindo, né, ou de ocupação futura, mas é a minha atitude em relação à formação intelectual, né? Ou seja, eu posso procurar ser uma pessoa estudiosa, ou eu posso não procurar ser uma pessoa estudiosa, eu posso desprezar a atitude de reflexão, a atitude de estudo, e é isso que faz toda a diferença, né? Há pessoas que são capazes de pensar, e por isso têm uma certa criatividade, pensar soluções novas, e há pessoas que não, que ficam estagnadas. Isso vale, essa atitude vale tanto para tarefas intelectuais como para tarefas manuais, né? A gente vê pessoas que exercem um trabalho manual com enorme competência, que estão aprendendo, se desenvolvendo, né? Um trabalho de casa, por exemplo, de cuidado da casa, que, aliás, eu acho que é o trabalho mais relevante do ponto de vista social, que não há nada mais importante no mundo do que a nossa casa, né? Onde a gente está,
e, portanto, quem cuida da casa está cuidando das pessoas, e as pessoas saindo dessa casa vão transformar o mundo. Então, às vezes, um trabalho que não tem um relevo social, vamos dizer assim, né? Não é, auferido, né? pelo salário, pelo prestígio, mas pela relevância que tem na vida das pessoas, né? Então, ou seja, eu posso ter uma atitude de aprendizado, de desenvolvimento, de melhora contínua, em qualquer trabalho, em qualquer ocupação. Eu posso ter uma atitude de uma pessoa vagal, superficial. Então, essa é uma decisão que a gente toma também, especialmente na fase da adolescência. A quinta, né? A atitude que a gente vai ter em relação ao sexo, né? Por quê? Porque, né, a publicidade, né, nos convida a total irreflexão nessa matéria. Aliás, é lamentável isso, né? Mas às vezes a gente vê a família, quando aparece, né, em algum... Eu não vejo novelas, eu vou ser bem sincera, faz pelo menos 35 anos, assim, né? Desde os 14 anos não vi mais novela. De fato, graças a Deus, não faz parte aí do meu repertório cultural, né? Mas até onde eu sei, até onde me chega, o modelo de família é assim, né? As famílias, entre aspas, tradicionais, são sempre ambientes insossos, sem graça, quando não opressivos, né? E o bacana, o bonito, são as aventuras divertidas, amorosas, de qualquer tipo que esteja, que seja proposto. Quer dizer, a família é o lugar mais tenebroso e qualquer outra aventura é uma delícia maravilhosa, né? Então, claro, se é esse o seu tipo de visão, né? Qual é a atitude que você vai ter em relação ao sexo, né? É algo quase bizarro, né? Pensar em castidade. Não é, né? É algo profundamente respeitoso com a nossa própria natureza, com a nossa própria dignidade pessoal, enfim, o valor que a gente atribui à nossa pessoa, né? Pois bem, a atitude que a gente vai ter em relação ao sexo, se é algo trivial, banal, né, provisório, ou se é algo que realmente tem a ver com um ideal de família, de entrega amorosa, pode determinar realmente todo o nosso futuro nos próximos 40 ou 50 anos, né? E, finalmente, a sexta decisão, que é curiosa, de respeito à autoestima. Olha que interessante, né? A gente pode ter a decisão de se valorizar, né? Ou a gente pode não se valorizar, né? E esse autoestima, essa autovalorização não tem nada a ver com esses slogans um tanto quanto superficiais, né, de empoderamento. Não é exatamente isso, não, né? Aliás, não tem nada a ver com isso, né? Tem mais a ver com aquela proposta evangélica, né? Ame o próximo como a si mesmo, né? Ou seja, nós devemos ser objeto do amor. Por quê? Porque nós fomos amados, né? Como diz, né, a carta de São João, ele nos amou primeiro, né? Quer dizer, nós devemos nos valorizar, né? E até eu conto uma historinha assim que eu acho que ilustra o que eu quero dizer, né? Que também foi objeto aí das minhas aulas clássicas, né? Como eu brinquei em relação a esse assunto, né? É a gente perceber a diferença que a gente dá a uma joia ou uma bijuteria. Então, eu conversando lá no caso era um grupo de meninas, adolescentes, né? Perguntava para elas, né? Qual que é a diferença entre uma joia, né, cara, um objeto, e uma bijuteria? E as meninas iam apontando, né? Ah, uma bijuteria é barata. Uma bijuteria vende aqui em São Paulo, né, numa rua que se chama 25 de Março, vende de baseada, você compra no atacado, né? Baratíssimo, né? Portanto, ela não tem nem sequer uma embalagem, né? Depois ela é descartável, se você perde lá um brinquinho, tal, você joga fora, porque aquilo é descartável, não tem valor nenhum. Isso é uma bijuteria, né? E uma joia? Uma joia cara, uma joia dura a vida inteira, uma joia... Onde que a gente compra uma joia? Não é na 25 de Março, lá na Baciada. Tem um shopping, aí tem um segurança, depois ela vem em toda uma embalagem, né? Então, a joia é algo assim, né? Precioso, né? Pois bem, então nós temos que entender que nós somos joias, nós não somos bijuteria, né? Então nós temos um valor, né? Nós temos que ter um cuidado em relação a nós mesmos, né? Por quê? Porque somos valiosos e sabemos disso, né? Cada ser humano, isso é essencial, né? Quando a gente considera os direitos humanos, né? O valor infinito de cada ser humano, em qualquer situação em que ele se encontre, em qualquer condição social, econômica, cultural,
qualquer que tenha sido a sua trajetória de vida, por mais conturbada que tenha sido, por mais que seja uma pessoa, digamos assim, né, muito maltratada, né, pela vida, essa pessoa é uma joia, né? E se nós temos consciência de que nós também somos essa joia, né, nós não vendemos tão barato, né? Nós sabemos, né, temos consciência disso. Então, é importante desenvolver essa consciência. Isso nos ajuda muito em relação, por exemplo, né, ao assunto que a gente acabou de falar, a escolha em relação à atitude, né, no campo aí do sexo, né? Nós temos valor ou não temos valor, né? Somos descartáveis ou não somos descartáveis, né? Então, é muito importante a decisão que a gente tome em relação à consciência, né? E disso deriva algumas consequências em relação às decisões que a gente vai tomar ao longo de toda a vida, né? Portanto, são as 6 decisões, né? Que, de alguma maneira, podem comprometer toda a nossa trajetória. As amizades, a nossa atitude em relação às drogas, a atitude que a gente vai ter em relação aos nossos pais, a atitude que a gente vai ter em relação ao estudo, a atitude em relação a tudo que diz respeito ao sexo e à afetividade e, por fim, a atitude que a gente tem em relação à consciência do nosso próprio valor. Então, obrigada, né? De fato, quando a gente fala, né, são 6, todo mundo fica querendo logo identificar quais são, né? Então, são atitudes importantes e que, vejam, tem realmente muito a ver com essa consciência do valor, da dignidade de cada e de toda pessoa humana, né? Então, aqui o comentário que eu estava antes me referindo, né, sobre a Hannah Arendt, cujo filme eu recomendo ver, e vale depois um cinefórum, é muito interessante, é um filme que, no fundo, nos leva a questionar questões profundas de ética. E diz assim, essa autora nos coloca 3 formas de se gerar o poder que, a meu ver, casam muito bem com a doutrina social da Igreja: promessa, perdão e convivência. Sendo um ser pensante e relacional, porque o homem do século XXI perdeu a capacidade de ser político, etimologicamente falando, olha que pergunta profunda. E por que delegamos a função política para um grupo fechado, que ditam normas segundo suas próprias conveniências? Daí, olha que interessante, cita aquele livro ao qual mencionei. Hannah Arendt nos traz no livro A Condição Humana que o ser humano é político. E esse agir político é ontológico. As palavras são difíceis, mas a ideia é profunda e clara. Talvez, se pensarmos que a política não se resume à política partidária, muito bem colocado, e que todos temos responsabilidade em agir em nossa comunidade, junto com nossos concidadãos, possamos concretizar as mudanças que queremos agindo no mundo. Olha, muito obrigada, que eu dá vontade até de, não vamos ainda encerrar, mas isso aqui é um belíssimo fecho aqui para as considerações que a gente procurou trazer, né? Então, vamos lá por partes, né? Essa ideia de que o homem é um animal político. Essa ideia, Hannah Arendt, essa filósofa judia do século XX, ela tem uma matriz no pensamento dela aristotélica, né? E Aristóteles, entre outras ideias clássicas e fundamentais, né, que são atuais até hoje, né, e ele viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo, né, na Grécia, mas é um filósofo cujo pensamento é tão poderoso que em qualquer lugar do mundo em que você estude ética, você precisa estudar o pensamento de Aristóteles, né? E, aliás, um dos temas mais bonitos que ele desenvolve é o tema da amizade, né? Mas eu falo isso por quê? Porque Aristóteles desenvolve, ele tinha uma determinada concepção do homem e da natureza humana, né? Talvez vocês saibam, né, que ele era um filósofo, que além de filósofo era também biólogo e físico. Ele era um grande amante da observação da natureza, né? E ele percebia isso, né, que o homem, por natureza, necessita dos demais para a sua própria sobrevivência, como eu cheguei a apontar aqui, a partir de exemplos bem singelos. Mas o que isso diz, né? Em grego, polis, né, corresponde a civis, né, no latim. Ou seja, quando ele fala o homem é um animal social, ele está falando que o homem é um animal político. Ou seja, o homem é, por definição, um cidadão, um habitante da cidade, né? Ele não é simplesmente um ser que a gente observa isoladamente, abstratamente, fora de um contexto político, social, econômico. Não. Nós somos o fruto de um passado. E a minha vida também terá uma narrativa no futuro. Nós somos animais históricos. E, portanto, a própria língua que a gente fala é refém de um passado, que me trouxe esse o repertório linguístico para eu me expressar, né? Portanto, eu não sou um indivíduo abstrato perdido no mundo. Não. Eu sou um animal social.
eu sou um animal político. Né? E por isso que o pensamento aristotélico, ele tem um tratado incrível sobre ética, 2 livros, né, que são tratados sobre ética, e depois o correlato, a consequência que é política, né? Ele tem ética e política, que são 2 coisas indissociáveis, né? Ou seja, não se pode falar em ética, em conduta moral, se a gente não pensa na vida social, né? Então, faz todo sentido aqui, me parece, né? Realmente a colocação aqui que foi trazida e também essa impossibilidade de dissociação entre a ética e a política. Isso poderia nos levar muito longe, né, em ciência política, porque justamente a ciência política contemporânea tenta quebrar essa relação entre uma coisa e outra. É como se, né, vou aqui mencionar Maquiavel, né, que eu mencionei, né, no início da aula 2, se eu não estou equivocada. Aliás, eu mencionei no início da aula 1, né, que é um pensador muito importante, né, do século XV, passagem do século XIV para o século XV, né, e ele dizia isso, que a política, né, é uma habilidade, mais do que propriamente uma ciência filosófica, né? Então, ele dizia assim, que o político que precisa aprender a arte de não ser bom. Para resolver os problemas, você precisa ser técnico, né? Não necessariamente moral. Às vezes a moral até pode atrapalhar para você resolver os problemas, né? Uma visão um pouquinho dicotômica, né? Uma coisa é o universo da moral, né, e da vida privada, e tal, outra coisa é o universo da política, aí é outro assunto, né? Até eu li, não faz muitos anos, um filósofo que dizia, o problema é que levaram longe demais as ideias do Maquiavel, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que, claro, né, a forma como a gente entenda o homem, né, isso também eu coloquei naquela aula que falava da origem do Estado de Direito, da própria noção de Estado, vai defender a maneira como a gente entender a política. Se a gente entende que ética e política são indissociáveis, ou seja, que aquilo que eu entendo como bom vai se refletir na maneira como eu atuo na sociedade, a gente vai perceber assim, que nada é muito neutro, na verdade, né? Não existe essa neutralidade política, né? Está aqui um quadro para me dizer que falta quanto tempo? 15 minutos. Está ótimo. Temos aí um bom tempinho ainda aí para continuar conversando e tentando fechar aqui essas perguntas tão bacanas que tem tudo a ver aqui com todo o curso, né? Então, vamos lá. Então, claro que a nossa atuação, a nossa visão do ser humano, visão do homem, essa visão ética, moral, também se reflete na forma como a gente vai procurar atuar politicamente, né? Então, eu acho que a política realmente não se reduz, obviamente, à atuação política partidária. Isso é outra coisa, isso é um sistema que, por acaso, no Brasil é pluripartidário, a cada 4 anos se realizam eleições, né? Enfim, seja para o âmbito municipal, local, estadual, isso realmente é absolutamente, vamos dizer assim, variável, né, de acordo com as circunstâncias e culturas e modelos, né, vigentes numa determinada época. Mas a ideia de que o ser humano, por sua própria natureza, precisa, né, perceber a sua responsabilidade social, começando pelo âmbito mais básico, que é o âmbito da família, isso se estende para as comunidades, isso se estende eventualmente também para a vida pública propriamente dita, mas que a política não é só isso, muito menos é exclusivamente isso ou principalmente isso, não, né? A política, ou seja, sentir-se parte da comunidade, da sociedade, é começando, como, né, alguém colocou aqui, né, a minha própria participação na vida familiar, né? Essa é a minha primeira responsabilidade, né? Em relação aos meus pais, meus irmãos, meus filhos, né? Eventualmente, se eu tenho isso, funcionários, o meu ambiente de trabalho, né? Tudo isso é política, ou seja, é polis, é cidade, é convivência, é relacionamento social. E é isso que me configura também enquanto pessoa, né? Agora, eventualmente, além disso tudo, eu posso e às vezes devo ter uma atuação política mais estrito sensu, vamos dizer assim, ou até partidária, se for o caso, e a gente louva a Deus, né, por existirem pessoas retas atuando nesse campo, por quê? Porque o impacto dessa atuação pode atingir a muitas pessoas e, portanto, é importante que haja pessoas responsáveis também, né, nesses espaços onde há maior alcance, né, das suas decisões, né? Então, isso é muito importante, mas não é que essa atuação seja a única principal
e também a qual todas nós tenhamos que aspirar, de forma alguma, cada um de acordo com os seus talentos, né, a sua vocação, os seus dons, as suas habilidades, as suas capacidades, mas todos nós podemos ter uma atuação, e temos, social, política, nesses diferentes âmbitos, de acordo com as nossas competências, habilidades e também disponibilidade, né? E isso tem tudo a ver realmente com o que a doutrina social da Igreja nos propõe, né? Então, aqui, eu gostei aqui dessa colocação, né? É muito boa essa colocação sobre o foco e a administração do tempo, é o desafio que todos nós temos continuamente, né? Mas a minha preocupação é no sentido do ócio criativo do Domênico de Masi. Sim. O incremento da tecnologia não liberou o ser humano do fardo do trabalho, para poder se dedicar à beleza e ao serviço humano. Nesse sentido, para que tenham emprego para todos, seria interessante a redução da jornada de trabalho ou o fim de semana de 3 dias. De fato, aqui eu acho que há bastante contradição aqui na própria colocação aqui, né? O trabalho não é um fardo, para começar, né? O trabalho é a nossa vocação original, né? E a gente, pelo menos na perspectiva cristã, judaico-cristã, né? Lá no livro do Gênesis, né? Lá no capítulo 1º ou 2º, né? No capítulo 2º se coloca assim, que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar, né? Ou seja, trabalho, a nossa vocação é essa. A nossa aspiração não é o fim de semana e a aposentadoria. Não, vamos trabalhar, né? E esse é o grande eixo, vamos dizer assim, da nossa vida mesmo, né? Portanto, eu não vejo, assim, muito menos, né? Eu já li em artigos até, entre aspas, científicos, né? Explicações dizendo que na visão católica o trabalho é um castigo. Isso, desculpa, nunca foi a doutrina católica, né? O que diz a Bíblia é que o Adão, né, depois do pecado, a condenação foi: comerás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, uma coisa é o custo, né, que impõe o trabalho, mas muito antes do pecado já estava lá a vocação original do homem para trabalhar, né? Então, nós temos, de fato, essa vocação ao trabalho, que significa o quê? Nossa capacidade de desenvolver as nossas habilidades, sejam elas quais forem, né? O trabalho é o nosso meio de subsistência, é o meio de autorrealização, ou seja, tornar real as nossas capacidades, as nossas potencialidades. Também, por meio do trabalho, podemos ganhar prestígio, eventualmente até status, né? Então, o trabalho é tão fascinante que algumas pessoas se tornam workaholic, né? Ou seja, viciadas em trabalho e acabam vendo o trabalho como um fim em si mesmo. E aí está o problema, porque ele não é um fim em si mesmo, né? Ele é um meio para a realização do homem, da sociedade, em qualquer âmbito onde a gente esteja e atue, né? E a gente trabalha também, não é simplesmente uma ocupação externa, né? Não. O trabalho é o trabalho que eu, né, hoje tive de arrumar a minha cama, né? Por acaso em casa uma pessoa quebrou lá uma taça, eu peguei uma vassoura, varri, né? Esse é um trabalho, né? E isso não é um fardo, isso é ótimo, né? Que graças a Deus eu tenho mobilidade, eu posso pegar uma vassoura, limpar, lavar, fazer uma série de coisas, ou seja, trabalho é tudo, né? A gente pode encarar assim, né, o nosso dia, as nossas tarefas, né, como trabalho, né, dom, oportunidade, né, para eu me realizar, para eu me desenvolver, também me sustentar e também desenvolver as minhas qualidades pessoais, mas não é um fim em si mesmo, é um meio, né? E, claro, também precisamos, até por causa disso, como nós temos, né, o dever de trabalhar, temos também o dever, né, de descansar. Então, por isso é importante aquele equilíbrio que a gente falava, né? Olhar as coisas importantes. Preciso dormir, preciso descansar, preciso lazer, eventualmente, se for possível, exercícios físicos, né? Isso é necessário por quê? Porque eu preciso trabalhar, exatamente. E por isso que o workaholic é um desvio, né? O vício no trabalho. Não, o trabalho é maravilhoso, mas ele tem um espaço, ele não é tudo, né? É uma grande oportunidade, na verdade, né, da gente, eu diria, né, aprender a amar, né, através do trabalho, porque a gente serve também através do nosso trabalho, né? Então, o serviço humano é também o trabalho. Essa é uma beleza, né? Tudo é trabalho, né? E, portanto, não dá para ou eu trabalho ou eu sirvo. Não, eu sirvo trabalhando, né? E só trabalho se efetivamente eu sirvo, né? E só sirvo se efetivamente eu trabalho, né? E para isso eu também preciso descansar, isso também é uma forma de servir, né? É uma maneira de encarar o mundo, né?
que a gente, aos pouquinhos, vai assim, né, assimilando, interiorizando e vendo como é maravilhoso, né, estar aqui e poder transformar o mundo a partir dos nossos trabalhos, né? Mais uma do Leandro. Leandro foi um grande aqui, condutor da nossa aula, porque fez perguntas muito instigantes até antes da aula de hoje. Vemos o crescimento de uma mentalidade na sociedade contra os direitos humanos. São vistos como algo que prejudica, especialmente a segurança pública. As pessoas não têm mais vergonha de dizer bandido bom é bandido morto. Da mesma forma, nosso Papa e seu pensamento, apesar de estar em sintonia com o magistério anterior, é perseguido e chamado de comunista por muitos católicos. Como é bom ver um curso como esse, que une doutrina social da Igreja e direitos humanos, é motivo de esperança. Olha, obrigadíssima aí por essa afirmação tão clara e tão bela ao mesmo tempo, né? É triste, né? A gente fala de direitos humanos e dizem assim, direito dos manos, né? De uma maneira bastante pejorativa e até compreensível, né? Digamos assim, né? A gente tem que fazer esse grande esforço, né? De compreender, né? Compreender que não nos compreendam, né? Vamos dizer assim. Porque, de fato, né? Às vezes eu digo, né? Ninguém vai para o céu porque tem razão, né? A gente chegar lá, né? Na porta do céu, você tinha razão, então entra. Você não tinha, então sai. Não, não é assim, não são esses os critérios, né? Portanto, o critério maior, né, da nossa atuação deve ser essa caridade, né? Ou seja, essa capacidade de compreensão, que no final das contas é um dom de Deus, né? Que nos é dado, né? A gente tem que pedir, né? Pedir e recebereis, né? Pedir a Deus esse dom para tentar compreender, né? Essas posturas que, às vezes, né, em nome de uma determinada razão, ou em nome de uma determinada forma de encarar o mundo, que é parcial, relativa, né? Quer se impor como verdade absoluta e ainda por cima religiosa, né? Então, nessa área de segurança, como o Leandro bem colocou, a gente vê muito isso, né? Então, é preciso compreender, né? Compreender que não nos compreendam, né? Evitar julgar também essas pessoas, porque provavelmente não sabem o que fazem, talvez até estejam bem intencionadas, né? Por que não, né? Pode ser, né? Mas também ter clareza, né? Nós, né? Quer dizer, estudar a doutrina social da Igreja, compreender a sua beleza, a sua profundidade, seu impacto na nossa vida cotidiana e também, né, na nossa atuação política e social, num sentido aqui bem amplo, né? E eu acho belíssimo, né, o pensamento do Papa Francisco, é luminoso, maravilhoso, né? Por quê? Porque ele é simples, né? Ele escreve as coisas de uma maneira muito acessível, né? A gente entende aquilo que ele está falando. E, aliás, eu quero aqui recomendar, dever de casa, se vocês quiserem, para essa aula, é ler a homilia do Papa Francisco, se não me engano, é no dia 24 de julho de 2013, é uma homilia que ele pronunciou para os bispos do Brasil e da América Latina. É um diálogo belíssimo, esse encontro foi em Aparecida, né? Então é possível encontrar lá a JMJ de 2013, encontro do Papa com os bispos, eu acho que eu colocando isso no Google, mas essa meditação dele, que ele começa falando sobre a Nossa Senhora Aparecida, aliás, bom lembrar isso na semana dela, e aí ele faz um comentário lindíssimo sobre a cena dos discípulos de Emaús, né? Na verdade, aqueles dois rapazes, né, que estavam abandonando Jerusalém, desiludidos, cansados, desesperançados, e Jesus, que aparece no caminho, entra na deles, começa a conversar, pergunta, e depois abre os olhos, né? E o Papa faz essa analogia, né, dizendo que muitas pessoas fogem da igreja, fogem da sua Jerusalém. Parece que a igreja tem uma linguagem antiquada, incompreensível, que não tem nada de novo para lhes oferecer, né? E estão aí errantes, né? Desiludidos, né? Não sabem exatamente em que direção vão, né? E Jesus, então, vai reconduzindo aquela conversa a partir do lugar onde eles estavam, né? Primeiro sintoniza com o coração, né? E depois, então, traz novamente a luz. E o Papa fala que é mais ou menos esse, né? O nosso papel, né? Que é iluminar, trazer, mas a partir de uma postura compreensiva, amistosa, carinhosa, próxima, né? Tentando entender, né? Essas hostilidades, essas oposições, essas revoltas, né?
em relação a uma doutrina que quanto mais a gente lê e mais a gente estuda, mais fascinado a gente fica, né? Que é toda a doutrina evangélica e a doutrina social da igreja, que é luminosíssima, né? Também faço menção a um outro documento, não é um documento, mas um livro que foi traduzido para o português, que se chama Fé, Verdade e Tolerância, que reúne vários escritos do Papa Bento, antes mesmo de ser Papa. E eu me lembro de ter lido, né, o primeiro capítulo, que é sobre tolerância, e o Papa Bento, que é também realmente um teólogo de uma grandeza assim, que a gente não se cansa de apreciar, né? Ele falava um pouco desses movimentos, né, tipo Nova Era, essas correntes espiritualistas, né, que, enfim, né, muitas pessoas assim parece que ficam meio que, vou dizer aqui, né, reféns, talvez, de umas teorias muito pouco razoáveis, mas enfim, que tem lá a sua beleza. E o Papa diz uma coisa bonita, o Papa Cardeal Ratzinger, né, diz assim: onde nós erramos, né? E as pessoas vão buscar espiritualidade, beleza, harmonia longe, né, da doutrina da igreja. E, no entanto, a doutrina da igreja tem tudo isso, né? Ele até comenta isso, que os sacramentos, né, que são sinais visíveis, né, a água, o pão, o vinho, pelos quais vem algo invisível, transformador, né, que a gente chama de graça. Pois bem, onde nós erramos? Porque a gente tem essas coisas mágicas, lindas, né, maravilhosas, e as pessoas foram buscar essas mágicas e tal em cisternas furadas, vamos dizer assim, né? Então, não, a gente precisa saber apresentar, né? E como que a gente apresenta? Fundamentalmente com o nosso testemunho. A gente vai mudar o mundo não é com a teoria sobre a família, mas é sendo uma família cristã verdadeira, com nossos problemas, erros, dificuldades, estresses, que faz parte da vida humana, isso não é problema, mas onde há amor, a fraternidade, a compreensão, a perdão, né? Desculpa, por favor, com licença. É isso que transforma o mundo, né? O testemunho. E aqui, então, eu diria isso, né? Quer dizer, mais do que tantas teorias, a gente precisa ter todo esse repertório, mas precisa ter a nossa vivência, a nossa luta pessoal, contar com a graça de Deus, né? E saber que, né? Como diz Nosso Senhor, eu venci o mundo, né? Então, vamos em frente aí, cada um de acordo com o seu papel, né? Então, eu acredito que eu tenha respondido as perguntas que me foram aqui oferecidas. Agradeço imensamente a participação, a companhia de vocês. Fiquei muito feliz, né, de estar aqui, encerrando agora o módulo 2, né, que está no equador do curso. Ainda temos muita coisa muito bonita pela frente e eu espero que todos vocês possam acompanhar até o fim. Me coloco à disposição, eventualmente, para outras perguntas que vierem. Gustavo me conecta com vocês. Muito obrigada a todos e uma ótima tarde. Deixa eu